Bom, já passou do meio do ano de 2022 e eu tava com aquele sentimento, poxa, ainda não apareceu aquele filme que me abrace, que esquente o meu coração. E pra minha alegria, esse filme chegou e mais do que tudo, minha gente, ele é brasileiro. Uma família no subúrbio de Contagem, em Minas Gerais, tem sonhos, receios e dificuldades. Pai, mãe, filha, filho sonham como podem, brigam quase sempre e se amam como nunca. É uma família brasileira como a minha e a sua, né, minha gente? Pois é, Éder, além de tudo, foi um filme que estreou lá no Festival de Sundance, veio agora ter uma repercussão no Festival de Gramado, e é o filme de um diretor, né, o Gabriel Martins, que a gente já falou dele aqui num outro filme dele, o No Coração do Mundo, que foi um vídeo conturbadíssimo, né, teve muita treta, e eu acho que dessa vez a gente vai entrar um pouco mais em consenso. No Coração do Mundo, que era um filme que até tinha um pouco ali de flerte com um cinema mais de gênero, né, no finalzinho ali com uma coisa mais de ação, de crime, mas agora o Gabriel Martins vem com tudo aqui, pisa fundo nessa coisa do melodrama, que é um dos gêneros mais clássicos aí do cinema, só que aí ressignificando as tradições que a gente tem muito claras nesse tipo de filme, né? Porque o melodrama é um gênero muito tipificado com essas histórias da burguesia, de personagens brancas, num espaço domiciliar, só que agora a gente tem esse deslocamento para uma família protagonista negra, uma família que não está ali inserida num contexto de criminalidade, que não está inserida num contexto de preconceito. Então, a violência aqui, como a gente está muito acostumado a ver o corpo negro sendo representado no cinema e nas mídias audiovisuais de uma forma geral, não é do interesse desse filme. Eu acho que esse movimento de ressignificação é muito parecido com o que aconteceu, por exemplo, ali no Minari, no Coda, que são filmes que a gente tem essa coisa do melodrama muito forte, só que com grupos minoritários, grupos ali de representatividade. Eu acho que é um movimento super saudável aí pro cinema, né? O Coda, que acabou ganhando o Oscar, eu acho que ele acaba até sendo o mais pobre desses, né? Ele tem uma coisa muito mais caricata, não tem quase nenhum apuro estético. O Minari, eu confesso que é até um pouco um filme mais revolucionário do que o filme que a gente vai discutir hoje, porque por trás disso tudo o filme ainda debate essa questão da farsa do sonho americano, você tem esses temas ali que estão ali na gênese da sociedade americana. Aqui eu acho que a gente tem um filme muito mais clássico nesse sentido, que vai resgatar muito do que a gente está acostumado a assistir nesse cinema burguês, de acompanhar as felicidades, de acompanhar as tragédias. É muito difícil até a gente não gostar do filme, porque, de fato, assim, é tudo muito bem amarradinho, os personagens são muito cativantes, todos têm muita personalidade. A gente vai detalhar tudo isso mais a fundo, mas eu queria começar aqui invertendo um pouco a lógica e falando talvez a única coisa que eu não gosto muito do filme, já rebater aqui pro Eda. Que aí no caso é a questão política que aparece ali um pouco na periferia do filme, né? Porque a gente vê logo quando começa a imagem do Bolsonaro e eventualmente ela volta a ser resgatada ali em outros momentos do filme, né? A gente tem uma associação clara de que os problemas que essa família vai enfrentar durante o filme são uma consequência direta desse governo que está em ascensão. Enfim, eu acho que embora as imagens sejam sutis, as que aparecem, a questão dessa família supera a situação do governo atual. E eu acho que a inserção do Bolsonaro acaba sendo muito mais para marcar uma posição do filme, de quem está envolvido ali, de fato dialogar tudo que esse símbolo poderia agregar à história. Bom, eu vou começar respondendo aí seu comentário, Nathan. E como, né, um bom vídeo desse canal, a gente tem que discordar, obviamente, senão, né, perde a graça. Cara, mas eu discordo de você, assim, não foi algo que me incomodou, porque me veio muito no imaginário, assim, várias vezes em que eu estava almoçando, assim, no horário de trabalho, e aí, tipo, tinham várias pessoas ali assistindo televisão e passava uma imagem de um presidente ou de alguma figura pública do governo e eles faziam algum comentário. Então, pra mim, me soou muito natural, não me incomodou. E outro ponto também que eu vejo é que eu acho que no futuro talvez seja algo legal, assim, interessante, porque acho que acaba sendo um marco histórico também, né? Pro filme se situar no ano em que ele foi feito. E agora falando de outros pontos aí que você trouxe também da crítica, que eu acho muito interessantes, e que eu já falei 2.382 vezes aqui nesse canal, até pra fazer um recorte sobre eu falando isso. Se eu tô falando isso de novo, é porque ainda as coisas continuam acontecendo, né? Que a gente já discutiu muito sobre mostrar pessoas pretas na TV sempre através da ótica da violência e tudo mais, e a gente continua em 2022 vendo muitos filmes desses, não só filmes brasileiros, mas como filmes também de outros países. E esse filme, ele fez tudo totalmente ao contrário. Ele me pega através do afeto.
e não através da violência. É óbvio que os problemas de violência no Brasil, eles continuarão existindo, mas a crítica que eu faço é que existem tantas outras formas da gente ser representados no cinema, e esse é um exemplo perfeito de que escolher afeto no Brasil violento de Bolsonaro também pode ser um ato político. Uma outra coisa também que eu queria falar, que foi algo que o Nathan começou dizendo, né, sobre essa estrutura clássica, e algo que me chamou muito a atenção, que de fato o filme ele é muito redondinho, e eu acho incrível que ele apresenta 5 personagens. Ele consegue criar começo, meio e fim para os 5 personagens e ele não deixa nenhum deles de escanteio. Você se importa com os sonhos de cada um deles, você se importa com os problemas de cada um deles, você fica tenso com cada um deles, porque cada um daqueles problemas que estão ali sendo apresentados no filme, eles são relevantes e eles contam para montar esse quebra-cabeça que é apresentado. Ele conseguiu trabalhar essa tensão crescente. Também ele consegue trabalhar essa montagem paralela que os problemas vão se acentuando de acordo com cada um dos personagens e aí tem aqueles momentos de descontração. O filme só foi me conquistando. Eu tô apaixonado. Eu tô parecendo o Nathan quando ele tá falando de alguns filmes aqui que ele fica super, assim, serelepe, assim. Acho que eu tô tipo o Nathan hoje. E detalhe, minha gente, a gente tá em agosto e só agora ele tá serelepe, né? Depois ele não sabe o que tem a fama de chatão, né? Vamos combinar aqui. Essa é a verdade. Nathan, eu, fiquei só empolgado agora, mas você tem que lembrar que você é uma pessoa chata só com um sorriso no rosto, tá? Você esconde mais. Nem vem. Mas fora isso, né? Eu já disse, você disse mais uma vez, entra aí a questão do melodrama, né? Porque, como eu disse, como um gênero predominantemente ali representando personagens brancos, restringe a eles esse espaço de afeto. Enquanto o negro no cinema tá sempre mais nesse espaço da marginalidade. Então, acho que ele se apropriar do melodrama coloca ele nesse espaço de afeto que é muito próprio do gênero. E falando em melodrama, eu queria aproveitar aqui todo o imaginário que a gente tem do gênero para fazer a nossa análise aqui, né? Eu acho que, como eu disse, muitas das coisas que a gente vê nesse filme, a gente já viu em vários outros, né? A gente só tá num contexto diferente. E por isso não vai ser diferente, por exemplo, o tratamento que a gente tem com arquétipos, né? Que é uma coisa muito forte nesse cinema. Então a gente vai ter o arquétipo do pai alcoólatra, conservador, que vai ali podar alguns desejos dos filhos. A gente vai ter essa mãe que ali é super preocupada com tudo e que é meio que uma faz-tudo ali na casa. Esses arquétipos mais antigos que a gente identifica numa narrativa, que vão ali se chocar com arquétipos mais novos, mas que também não deixam de ser arquétipos, né? Acho que especialmente ali a figura da filha, porque ela não deixa de ser a mulher lésbica que encontra a primeira pessoa, se apaixona e já vai mudar pra casa dela, né? Que a gente tem muitos memes disso na internet. É o que acontece nesse filme aqui. Então assim, né, esses arquétipos antigos, né, dessas expectativas que eles projetam nos filhos, contra esses arquétipos modernos, né, da realidade que eles querem para a vida deles, que vai gerar muito ali a turbulência que a gente tem dos personagens. E como em vários filmes de melodrama, é essa turbulência que em algum momento, de alguma forma, vai fazer com que essa família fique ainda mais próxima. Então a gente tem tanto ali o pai que está olhando para esse passado e quer preservar a família como ela com todas as tradições e da forma como ele foi ensinado. Você tem a própria mãe também, que vai olhar ali para a memória do avô, para aquela caixinha com todos os utensílios também, como uma forma de parâmetro para como ela vai educar ali os filhos dela. Ou esses outros personagens mais novos ali olhando para o futuro, né? Então essa filha que quer ali se desprender da casa dos pais, mas ali quer constituir uma nova família. Esse filho ali que tem um sonho de se tornar um cientista para eventualmente ajudar a própria família. Então todos esses problemas, apesar de cada um lidar de uma forma, apesar de cada um querer impor o seu ponto de vista, todos eles de alguma forma ou de outra estão pensando no bem-estar, na união dessa família. Inclusive, vale dizer que uma das cenas mais fortes ali no clímax do filme, né, quando você tem uma personagem que repreende o pai e esse pai pede por clemência para que certa coisa não aconteça, porque ele tem família, e aí essa personagem vai dizer justamente o seguinte, né, que ele devia ter pensado na família antes de ter tomado a atitude que tomou. E de fato, apesar da consequência que uma atitude deles tem, sempre pensou na família. Então é curioso que essa frase, que em qualquer outro contexto serviria ali com um papel até meio moralizante de colocar alguém nos eixos, né? Aqui serve para reforçar que a família sempre esteve ali em vista do pai. Foi uma coisa que eu acho muito dinâmica nesse filme, que me chama muita atenção, é que ele consegue passar por diversos gêneros diferentes. Como o Nathan mesmo já citou, tem um melodrama aí, eu acho que é um dos pontos principais. E vai ter aquele momento sim que vai te fazer chorar, sabe? Vai querer te trazer aquela lágrima, assim, sabe? Que aconteceu comigo. Tem aqueles momentos que parece que tem uma certa suspensão da realidade, então parece que é um filme que está lidando ali com energias sobrenaturais e você não sabe muito bem para onde aquela situação vai dar.
Tem momentos mais engraçados também que você dá risada. Então eu acho que isso tudo faz com que você acabe ainda mais entrando na história e comece a ficar instigado para saber onde cada uma daquelas narrativas, cada um daqueles arcos que são desenvolvidos ali ao longo do filme vão dar. Então esse para mim também foi um ponto que ele conseguiu desenvolver muito bem no filme. Não é uma coisa truncada, agora é um momento de comédia com uma piada idiota, no outro é um momento em seguida para te fazer chorar e no outro tem aquele momento de estranheza só para dizer que é um filme diferentão. Eu acho que desde o começo já o diretor já abraça essa questão de trazer quase que um filme de gênero ali, muito redondinho. Ele assume isso e vai até o final, e eu acho que dá muita identidade pro filme também. Uma outra característica que eu acho que é própria do melodrama e que também aparece aqui é aquilo que eu falei do filme se passar no ambiente domiciliar, né? Muitas vezes esses problemas eles vêm de fora, né, da casa, mas eles vão ser resolvidos ali à mesa de jantar. Então você vê, né, que tem um episódio ali na rua que vai desestabilizar essa mãe, que vai aí levar essa ansiedade pra dentro de casa. A filha, né, que tem até essa pressão da namorada querer morar junto, né, de querer ser apresentada pros pais, vai levar pra dentro de casa. O filho, que tem essa pressão da peneira de futebol, que ele tem que participar porque ele precisa se tornar um jogador profissional, vai levar pra dentro de casa. O próprio pai, né, que tem esse histórico com a bebida, tem essa instabilidade no emprego, que, mais uma vez, vai levar pra dentro de casa. Então assim, né, com todos esses ânimos à flor da pele, é quando a gente chega dentro de casa, está nesses espaços de comunhão, né, então seja aí numa mesa de jantar, mas também, por exemplo, ali num jogo de futebol à frente da televisão, que a gente vai ter essas grandes discussões muito características do melodrama. Só que a gente também tem esses espaços dentro da casa que são meio que portos seguros desses personagens, onde eles vão ter ali seu espaço privativo, e aí você vai ter muito mais esses momentos de afeto, né? E aí eu cito, né, uma das cenas mais exemplares nesse sentido, que é quando o garoto tá ali deitadinho na cama dele e conta pra irmã o sonho dele, né, que não é se tornar um jogador de futebol, mas sim um astrofísico, né? E aí essa cena, né, apesar da gente ter vários outros momentos que puxam muito mais esse choro, né, que nem o Éder tava falando, é super singela e eu acho que talvez seja o momento que eu mais me emocionei no filme, né, a forma como esse diálogo vai acontecendo, né, e é justamente nesse espaço privativo. Então eu acho muito bacana como essa casa ela tem toda essa vida, né, do espaço comum, do espaço onde essas individualidades afloram. Então eu acho que o afeto tá nesses grandes momentos, nesses grandes arroubos, né, que a gente tem no melodrama, né? Então seja ali puxado pela música de trilha de fundo, seja por um grande momento de beijo, de sexo, seja num grande momento de choro, mas também ali nesses pequenos diálogos, nesses momentos mais singelos. Bom, até você estava falando sobre essa questão da simplicidade, dele trazer vários momentos ali que são icônicos, mas ao mesmo tempo ele consegue contar isso, eu acho que de uma forma muito mais criativa e muito mais elegante. E tem uma cena que pra mim ela é incrível, né? Que a filha deles ali, ela se apaixona por outra mulher. E aí chega aquele momento de você ali ter aquele embate com a família. E ela resolve levar a namorada dela lá na casa dela, né? Meio que começa como amiga. E ali começa já uma situação de estranhamento. Primeiro, como a gente tá falando de melodrama, ela poderia sentar ali na mesa e falar: mãe, eu sou lésbica, eu estou apaixonado por outra mulher. Ele usa uma analogia muito mais interessante porque tanto a namorada dela quanto o pai dela torcem para times diferentes, né? A gente pode até fazer aquela brincadeira, né? Que quem nunca ouviu, mas você joga no mesmo time que eu ou não? E ali claramente a namorada dela joga no time oposto do pai dela. Então ali você vê que elas dão os primeiros ali passos de uma pegar na mão da outra quando a cena ali se explode, que o time da namorada dela faz o gol. E o pai fica bravo por dois motivos. Primeiro, porque antes disso ele perdeu um lance ali do jogo, porque ele estava ligado no lance, né? Entre as duas, das duas meninas ali, uma segurando a mão da outra, mostrando um afeto. E quando ele volta de ele ter perdido esse lance, ele vê que o time dele também está perdendo a partida porque ele levou um gol e ele levanta super bravo. E ali naquele momento ele descobre que o time dele perdeu, né? Está perdendo, mas que no futuro ali ele vai ver que os times ali, os times jogam juntos. Então olha o tanto de coisa que ele consegue colocar nessa cena pra dizer: olha, família, eu sou lésbica e eu tenho uma namorada. E eu achei isso
genial. E eu acho que assim, né, o afeto dos pequenos momentos também aparece em várias outras cenas que não tem nada a ver com a narrativa principal que está sendo contada, né? A gente vê que existem vários detalhes, seja num plano de fundo ou de cenas que parecem avulsas ali, mas que são muito um retrato desse microcosmo ali, daquele ambiente que esses personagens habitam, né? Ou seja, por exemplo, quando o pai tá atacando ali um saco de gelo no chão para que o gelo quebre, ou quando a gente tá ali numa lanchonete, a gente vê vários cartazes de promoção de pastel que eu devo dizer que fiquei chocado. Que Brasil é esse? 5 pastéis a R$8. Ou, por exemplo, o pai tá discutindo as finanças da casa e ele advogar pelo fato de que o pay-per-view do Cruzeiro não pode sair. Então são pequenos ruídos que, se passassem batidos, não fariam diferença para a história que está sendo contada, mas que ajudam a construir esse universo afetuoso desses personagens. E eu acho também que esse afeto aparece em várias decisões estéticas, né? Por exemplo, nessa cena que eu contei lá atrás, né? Quando tem essa outra personagem que repreende ele, a câmera tá o tempo inteiro sendo gravada nele. A gente não olha para essa pessoa que tá nessa posição hierárquica maior cobrando ele. Não, a gente fica com esse personagem, porque é com ele que a gente teve essa empatia, que a gente criou essa relação, então é com ele que a gente vai ficar mesmo nesse momento difícil. E principalmente um detalhe visual, que é muito cobrado na mídia, capa de revista principalmente, que aqui é um deleite de se ver, que é a questão de correção de cor. Porque a gente vê que em vários outros filmes, a correção de cor para corpos negros muitas vezes fica nesse campo do chapado, né? Porque a gente vê aquela cor preta que não é vibrante. Ou por outro lado, né? Que é super contrastada a ponto da gente perder os detalhes do rosto. Aqui não. A gente não tá nem nesse lado nem no outro. Então, as cores dos corpos dessas personagens vibram, saltam de uma forma que a gente consegue ver detalhes, às vezes, de uma estria, detalhes de um poro no corpo, né? Então acaba sendo muito bonito de se ver e diante do contexto aqui do filme também é um detalhe muito político. Bom, e agora, chegando no final, chegou aquele momento que a gente vai dar spoilers aqui, então pule aí pro tempo indicado e é isso, gente. Uma coisa que eu acho muito linda e que me emocionou muito é que o filme ele termina ali numa cena em que todos os familiares da casa eles estão juntos. Eles estão deitados em suas cadeiras de praia, olhando para o céu, olhando para cima. E aí eles estão discutindo sobre o sonho do garoto ali, né? Um dos sonhos mais lúdicos de todos aqueles, né? Aquele sonho que extrapola a Terra. E aí o filme, enquanto mostra ali eles, mostra que finalmente a mãe deles ali conseguiu ter uma paz, ela conseguiu se encontrar e ela dorme ali, que eu achei uma coisa muito interessante. E por final a câmera ela sai deles e ela olha para cima. Ela olha para o espaço, ela olha para a estrela, ou seja, ela olha para onde a gente pode ter o olhar mais lúdico. Então, assim, é para a gente ter esse olhar de levantar a cabeça, de olhar para cima, de ter esses sonhos muito acesos na gente, assim. Pois é, né? É um filme que acaba decidindo privilegiar essas pequenas felicidades, apesar do contexto do mundo cão que eles vivem, né? Porque se a gente parar para pensar, né? O pai ele foi demitido, eles se acordarem no próximo dia eles vai continuar demitido. O filho, apesar de conseguir fazer aquela gambiarra, tá longe de se tornar um cientista. Então, assim, fica mais o sonho, né? Do que de fato essa realidade. São esses personagens que querem ascender, que querem ter uma vida melhor, mas que esse mundo ali à volta empurra eles para baixo, o que não impede eles de sonhar, né? Acho que tem um diálogo parecido com o que ele fez ali no outro filme, né, No Coração do Mundo, que também tinha esses personagens que queriam ali subir na vida, só que aí o recurso que eles tinham era um pouco diferente, né? Eles iam ali com a coisa da ação. Aqui a gente fica no E se, né? São filmes diferentes, né? Com propostas diferentes, apesar da gente partir ali de experiências parecidas. É curioso, né? Porque se a gente estivesse no Coração do Mundo, a partir do momento que o pai desse a chave ali para aquele outro porteiro, a gente ia acompanhar esse personagem, né? Toda a limpa que ele ia fazer ali na casa, né? Mas aqui, como disse, é um outro filme. E é isso, né? Agora entrando no Vim Te Recomendar, a gente sempre fala sobre pessoas pretas ocuparem outros espaços e na crítica de cinema isso não é diferente, né? Quantas pessoas aí, quantos críticos você acompanha que são negros, né? O Éder, temos um aqui, mas vamos lá. Faça esse exercício. Então eu queria recomendar um outro cara aqui que além de crítico também é um ótimo acadêmico, nós dois já fizemos aula com ele, e é o Heitor Augusto, né? Ele tem um site chamado Urso de Lata, em que ele faz ali vários ensaios de filmes clássicos, de filmes mais recentes, e ele aborda vários temas ali bastante caros nesse debate mais social de racialidade e que também dialogam, obviamente, com a arte. Então, confiram lá o perfil dele, é um ótimo cara para vocês terem como referência. Oi, a minha dica de hoje ela tá muito especial e ela é muito acessível. Esse programa, ele começou no YouTube, essa série, e depois ela foi comprada, né? A Netflix viu a importância, o poder dela e comprou para o seu catálogo, que é uma série chamada Afronta.
que ela é dividida em episódios e dentro desses episódios conta a história, entrevista uma pessoa preta de uma área diferente. Seja do cinema, seja da dança, seja da música. São episódios curtos e muito dinâmicos. E eu tô falando isso porque o diretor, que é desse filme de hoje, ele está nessa série, o Gabriel Martins. Então, assim, o episódio dele tá muito legal. Eu comecei conhecendo ele lá atrás, através dessa série. Então, o que eu digo é, vão ao cinema, vamos assistir esse filme, vamos dar uma chance pro cinema brasileiro. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Como eu disse, vocês vão rir, vocês vão chorar e vocês vão se apaixonar por essa família. Então esse é meu recado. Eu espero que vocês tenham gostado dessa crítica também. E não se esqueçam de curtir esse vídeo se vocês gostaram, de comentar o que vocês acharam e o quanto vocês também estão ansiosos, se vocês estão ansiosos para assistir esse filme. Muito obrigado, gente!